Oi, oi, aqui é o Kaká e eu falei que os quadros antigos iam voltar com tudo. E bem, dessa vez eu tô trazendo aqui o resumindo evento da parte 2 do GTA 4. Eu sei que demorou muito pra eu trazer a parte 2, tá? Mas é porque eu tava querendo fazer outros estilos de vídeo antes de voltar com o resumindo evento, tá? Mas bem, continuando da onde a gente parou, Nico, depois de ajudar o Playboy X a escapar da polícia, Nico faz mais uma missão pra Elizabeth, no caso pegar um carregamento de droga. E nessa missão específica, Nico levaria o carregamento de drogas para Elizabeth e junto com Little Jacob. Entretanto, ao se encontrar com Little Jacob, Nico acaba descobrindo que sua então namorada Michelle é na verdade uma agente do governo. Michelle então pega as drogas do Nico e fala para ele que entrará em contato com ele novamente. Depois disso, Elizabeth meio que entra em pânico e sente que vai ser presa a qualquer momento. E enquanto Elizabeth e Nico estavam conversando, Meniscoela aparece junto com seu cameraman. E a cena acaba basicamente desse jeito aqui. This is what Manny's all about, man. Manny. Now, word up, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, yo, Jay, you catching this? Rolling. This, Manny, for fuck's The sake! streets have spoken. Now leave my people alone. Hey, yo, Nico, what are you doing here? Desse item F pro nosso mano Menisquela. Mas enfim, Nico faz uma última missão a Elizabeth, basicamente ajudando ela a entregar os corpos para um vendedor de órgãos. Depois disso, Nico acaba recebendo uma mensagem de Francis McMiller, que é um parente de Peck McMiller. Sim, aquele mesmo cara que o Nico acabou ajudando e tal, do vídeo passado daí, que acabaria se tornando um dos grandes amigos do Nico, mas enfim. Francis é um policial corrupto, que basicamente faz justiça com as próprias mãos, aceita propina, usa drogas, esse tipo de coisa. E Francis perde algumas missões para Nico, alegando que se o Nico não cumprir essas missões, ele vai acabar sendo deportado. Nico então começa a fazer algumas missões para ele. E além dele, ele também faz algumas missões para Peck, que acaba conhecendo os outros membros da família de Peck. E no meio de uma dessas missões, Nico acaba conhecendo Ray Bottino. E esse nome vai ser bastante importante, não só para o Nico, mas para o outro protagonista que já vamos falar como ele tá. Mas enfim, o Nico acaba até saindo com a irmã de Pecker, e com isso tudo acontecendo, ele também conhece alguns membros da gangue do Pecker, que é uma gangue irlandesa. Eu esqueci de falar isso, mas eles são irlandeses. E Francis acaba descobrindo que Nico também estava ajudando Pecker em alguns esquemas. E Francis alerta, falando que Pecker, apesar de ser de boa, os seus outros dois irmãos não são assim tão de boa. Além de Pecker, Nico também ajuda outras duas pessoas, que são Playboy X e o agente LP. No caso do Playboy X, ele também apresenta uma nova pessoa para Nico, que no caso é a Dwayne Ford, que meio que é um amigo do Playboy, mas nem tanto, e logo vocês vão descobrir o porquê. Mas bem, de início o Playboy apresenta ele, fala que ele foi um grande amigo, que ajudou ele e tudo mais, e que basicamente ele tinha acabado de sair da prisão. E bom, o Dwayne na real, ele tinha acabado de sair da prisão e estava sem nada praticamente. E o Playboy, que era amigo dele, decidiu não ajudar ele. Quer dizer, ele decide ajudar, entre aspas, falando pro Nico ajudar o Dwayne, basicamente. E o Nico vai lá e faz algumas missões pro Playboy. E pro Dwayne também. Só que uma das missões do Dwayne, que o Nico tem que matar um dono de um strip club, isso acaba meio que ferrando o Playboy, porque ele meio que tinha o contato com esse dono do strip club e tudo mais. Nisso, o Playboy manda o Nico matar o Dwayne. Falando que apesar dele ainda ter um certo carinho por Dwayne, Dwayne já não era mais o grande amigo que ele já foi um dia. Entretanto, Dwayne liga pra Nico e pergunta se ele poderia proteger ele. E basicamente ele implora pro Nico proteger ele, já que Dwayne não tinha mais nada praticamente. E aqui fica a cargo do jogador, se ele escolhe proteger Dwayne e matar Playboy X, ou seguir as ordens do Playboy X e matar Dwayne. Levando em conta que o Dwayne sofreu pra caramba por conta do Playboy X, e que o Play basicamente não ajudou o Dwayne porque ele não queria, até porque, basicamente ele pediu pro Nico ajudar o Dwayne pra não ficar muito feio pra ele, mas ele não queria ajudar o Dwayne de certa forma. Então é que eu vou supor que o Nico escolheu matar o Playboy X. Até porque, de uma certa maneira, o Nico possui meio que um código moral, vamos dizer assim. Um código moral diferente, mas ainda assim um código moral. Independente da sua escolha, a história do jogo continua. Então, bom. Depois disso, o Nico também faz algumas missões por agente LP, que é basicamente aquele contato que a Michelle, que é a ex-namorada do Nico, falou que ia mandar pra ele. E nas missões do LP, o Nico simplesmente impede supostos terroristas. De maneira ou de outra, o LP fala que vai ajudar Nico a encontrar essa certa pessoa que ele está procurando. E enquanto o Nico fazia isso, Johnny Klebs, o nosso segundo protagonista, ele acabaria fazendo alguns trabalhos importantes para Stub, que pra quem não se lembra é aquele político corrupto que eu acabei falando e tudo mais. Depois disso ele ainda tenta fazer uma negociação com uma tríade chinesa envolvendo venda de drogas, mas isso não acabaria muito bem, principalmente pro presidente do motoclube, o Billy Gray, já que essa negociação acaba dando muito errado. Tão errado no nível que o Billy acaba sendo preso.
Detalhe que ele já tinha sido solto no começo da DLC, ou seja, ele vai ser preso novamente. Voltando pro Nico acaba resgatando o Roman, que tinha sido preso por causa das apostas, e logo em seguida o Roman, em vez de parar com as apostas, decide apostar novamente. Só que dessa vez ele dá sorte e acaba ficando rico. Inclusive ele até acaba presenteando o Nico com um novo apartamento. Um detalhe curioso aqui é que o Roman acaba sendo sequestrado pelo Johnny Klebs, que basicamente estava ajudando a ex-namorada dele a pagar umas dívidas com os russos e tudo mais. E pediram pra basicamente sequestrar o Roman. Mas enfim, ele sequestra, leva o Roman pro esconderijo, o Nico ataca o esconderijo e resgata o Roman. Depois disso, o Nico acaba reencontrando o Ray Butini e fazendo algumas missões pra ele. E além de fazer umas missões pro Ray Butini, ele acaba também assaltando um banco, junto com o Packer e os seus outros 2 irmãos, Derek e Michael. E bem, o assalto acaba sendo bem sucedido, mesmo com a morte de Michael. Entretanto, é depois desse assalto que a DLC The Ballad of Gay Tony começa, já que o protagonista da DLC estava dentro do banco, já que ele estava lá para conseguir um dinheiro e ajudar o seu amigo Tony, que é amigo de uma família mafiosa chamada Ocelote. E bem, Luiz Lopes é um grande amigo de Tony, que é dono de várias baladas que tem em Liberty City. E além de melhores amigos, eles também são sócios, por isso eles vivem se ajudando. Aliás, é mais o Luiz ajudando o Tony, mas o Tony meio que ajudou o Luiz primeiro, dando um emprego na balada e tudo mais. E bom, o Luiz basicamente ajuda o Tony a pagar suas dívidas durante a DLC toda. E no meio disso tudo, ainda vendo dinheiro até para uma família que o Tony supostamente é amigo, como por exemplo os Ocelote, que no meio disso tudo ele acabou conhecendo o Ray Booger. Sim, o mesmo Ray Booger que estava atrás do Nico. Ele também ajuda seus amigos Armando e Rico, que são 2 pequenos bandidos aí que são amigos de infância dele. E em uma dessas aventuras em que ele ajudou o Tony, nós descobrimos que Billy Gray, sim, o líder dos The Lost, estava armando para que o Johnny Klebs fosse preso. O tiro acabou saindo pela culatra e basicamente quem foi preso foi o próprio Billy. Mas enfim, em uma dessas aventuras ele também acaba conhecendo um árabe muito louco, chamado Yusuf Amir, que o Luiz ajuda e acaba criando meio que um laço de amizade. Inclusive é uma dessas missões que a gente faz a famosa missão do helicóptero, em que a gente pega um helicóptero e explode um navio. Enquanto o Luiz estava ocupado com isso, o Nico fazia as missões para Ray Butino, que era o chefe de uma pequena família italiana. E bom, é no meio disso tudo que o Ray acaba descobrindo sobre os diamantes. Esses diamantes que o jogo fala são um mistério. Tudo que se sabe é que eles chegaram junto com o navio do Nico, que eles são obviamente muito valiosos e que quase todas as máfias e gangues estão atrás dele em Liberty City. E aqui meio que acontece um ponto em que as 3 histórias se conectam diretamente, já que Tony estaria com o diamante e pretendia fazer uma negociação, e Nico também é mandado atrás dos diamantes pelo Ray Butini. Os The Lost também iriam atrás do diamante, mas antes disso eles precisariam resolver uma pequena guerra civil que aconteceu, já que um dos membros acusou facilmente Johnny de ter armado a negociação, que acabou com a prisão do Billy, o que era irônico, já que foi o próprio Billy que arquitetou isso. Mas enfim, Johnny junto com o resto da gangue mata os traidores e nisso eles vão atrás do diamante também, já que eles também acabam fazendo missões para Ray Butini. E bom, resumindo toda a saga dos diamantes, basicamente o namorado abusivo do Tony acaba morrendo, o Nico junto com o Packer acaba sequestrando uma menina que fazia parte da máfia dos Ocelote, os Zelotes traem o Ray Butino, o que faz com que um dos amigos do Johnny Klebs acaba morrendo, o Luiz acaba sendo jurado de morte pelo Ray Booger, que achava que os diamantes pertenciam a ele. O Luiz, junto com o Tony, resgata a garota que tinha sequestrado pelo Nico. Ou melhor, vão ao encontro de uma troca entre os diamantes e a garota, que acaba sendo interrompida pelo Ray Booger. Enfim, dá basicamente um caos total. E basicamente a história dos diamantes se completa na DLC do Gay Tony, ou seja, na história do Luiz. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, já que já estamos chegando perto do final dessa história. Do GTA 4 e dos diamantes, no caso daí. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, né, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se quiser ajudar o canal com doação, o link do meu LivePix vai estar no comentário fixado. E o link do nosso Discord vai estar na descrição. E é isso, fiquem bem e até a próxima. Fui!